Esses dias eu tava lembrando, quando eu morei nos Estados Unidos, eu morei em Miami, quando a gente tava procurando casa pra alugar. Eu achei completamente diferente aqui do Brasil, então eu queria falar pra vocês, pra quem não teve essa experiência, o que eu achei de diferente. Bom, primeiro que todas as casas lá, elas têm listing, ou seja, teoricamente todas têm como se fosse exclusividade aqui no Brasil. O cliente proprietário, ele dá a casa para alguém, né, para uma imobiliária que ele escolheu, e aí essa casa fica a exclusividade dessa imobiliária. Então, na verdade, o que os corretores têm que fazer é tentar ganhar esses listings. O que eu achei interessante é porque eu achei mais respeitoso com esse trabalho de corretagem. Porque não tem como você ficar roubando a casa do coleguinha, que é o que acontece muito aqui no Brasil. Uma das coisas mais chatas que eu acho que acontece aqui nesse mercado é que você tem que ficar tomando cuidado para a pessoa não roubar a casa que você fez o anúncio, que você entrou em contato com o proprietário. Eu acho tão esquisito isso. E no Brasil a gente não está muito acostumado com isso. Se todas as imobiliárias fizessem isso, eu acho que seria o ideal. Porque o que acontece? No meu caso, então, eu tive uma corretora que atendeu a gente, e o que ela fazia? As casas que a gente tinha interesse, por mais que não fosse o listing dela, que você tem poucos listings, principalmente se você é uma corretora autônoma. Ela via por um aplicativo que chamava Zillow. A gente mostrava para ela as casas que a gente gostava pelo Zillow. E lá no próprio Zillow tem o contato das corretoras. Mas como a gente estava com a nossa amiga entrou em contato com as corretoras, marcava as visitas, e aí ela levava a gente para ver as casas, e quem mostrava a casa era a corretora que era responsável por esse listing. Eu achei tão mais organizado, porque primeiro, você fica com uma corretora lá, que já sabe o que você quer, então você não tem que ficar falando com 1000 corretoras, repetindo a mesma coisa para várias pessoas diferentes. E ao mesmo tempo, a corretora que vai te mostrar a casa é uma corretora que já conhece a casa, porque o listing é dela. Então ela sabia tudo sobre a casa. Eu achei que agilizou muito, facilitou muito. Ou a cliente fica falando com vários corretores, que daí você vai mostrar a casa, ela já viu essa casa, mas não lembrava, outro corretor mostrou, mas ela não reconheceu pelas fotos. Se eu fosse votar, eu votaria nesse esquema. Eu acho muito mais respeitoso. Muito mais ágil e muito mais justo. Então, quem teve essa experiência nos Estados Unidos, escreve aqui pra mim pra ver se você teve a mesma impressão.